estaca ou cruz? Cruz ou estaca? Onde e com quem está a verdade? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, teria para nós uma resposta convincente a esse respeito? Nós vamos hoje saber o que diz a palavra de uma forma clara e objetiva a esse respeito. Porque algumas pessoas querem afirmar de todas as formas que Jesus não foi posto numa cruz, e sim numa estaca. E é esse tema que eu quero abordar nesse momento, nesse pequeno vídeo, para nós tirarmos essa dúvida. Eu vou estar lendo alguns versículos que está no capítulo 37 do profeta Ezequiel. E antes de provar a respeito da cruz, eu quero ler os 4 versículos antes. E o texto diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Versículo 11 diz o seguinte: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Esse trecho, essa passagem se refere à situação do mundo antes da vinda de Cristo, o Salvador. O profeta Isaías diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas para os que habitavam na região da sombra da morte, nasceu a luz, ou seja, a vinda do Filho de Deus. E agora eu vou estar dando sequência aqui de uma forma rápida e objetiva e mostrando então a realidade sobre a cruz de Cristo. Logo em sequência, nós vemos o que Deus fez então pela situação da terra. Versículo 16 diz o seguinte: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira. Olha aí, com quantos pedaços de madeira se faz uma cruz? Com um pedaço ou com 2? Olha aí, toma outro pedaço de madeira, e escreve nele por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Olha o versículo 17, o que diz: e ajunta um ao outro para que se una e se tornem um só na tua mão. Está aí a cruz de Cristo, a verdadeira cruz de Cristo, a verdadeira verdade sobre esse assunto. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que estava na mão de Efraim. E isso está se referindo às autoridades das tribos. Vara significa autoridade das tribos de Israel e Efraim, todas as tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá. O que é que Deus está dizendo aqui na sua palavra? Que ele tomaria das autoridades de todas as tribos de Israel e colocaria sobre a tribo de Judá. Agora eu pergunto: Jesus é descendente de qual tribo? Tribo de Judá. Por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá. E farei delas, ou seja, dessas autoridades, uma só vara, e elas se farão uma só na tua mão, na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Jesus foi pregado na cruz. Por isso aqui diz: os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Todos, ou grande parte, puderam contemplar Jesus na cruz. E veja um detalhe interessante: os pedaços de madeira sobre que houveres escrito. O que é que Deus está dizendo aqui? Houveres escrito. No Evangelho de João, capítulo 19, vamos tentar achar de uma forma rápida. João 19,
nós achamos o seguinte detalhe. Vejam o que diz. João 19:19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E os pedaços de madeira sobre o que houveres escrito, eu acabei de ler o que significa, o que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde elas forem, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Deus está dizendo, o Senhor Jeová está dizendo: eu unirei todos os povos da terra através da cruz do meu filho Jesus. Essa é a realidade sobre a cruz de Cristo. Não existe estaca, é cruz. Testemunhas de Jeová. Vocês precisam então estudarem mais a Bíblia e pararem de ouvir e serem guiados por doutrina de homens. Sentinela é doutrina de homens. Mas as profecias sagradas são vontades de Deus e é o que Ele tem de melhor para nós. Essa é a verdade.